base nos depoimentos que nós assistimos e também com todo o processo histórico que nós sabemos com relação à vinda dos imigrantes aqui para a capital do Paraná, nós realmente chegamos à conclusão que o sotaque do curitibano hoje é fruto da influência de cada etnia que aqui chegou, desde o final do século XVIII e o princípiozinho também do século XIX. Não só fruto dessa influência das etnias que migraram para a capital do Paraná, mas também fruto daqueles que já estavam aqui, como os portugueses, os espanhóis, os africanos, as nações indígenas. Então, o que temos hoje como sotaque do povo curitibano é essa influência, tanto do que chegaram quanto daqueles que aqui já estavam. Sabemos que houve toda uma necessidade desses povos, dessas etnias, aprenderem a língua portuguesa, pois eles precisavam se comunicar, eles precisavam trabalhar. Então realmente havia essa necessidade, até certo ponto urgente, de dominarem a língua para que pudessem começarem a ter uma vida normal, ganharem o seu sustento e também terem a sua vida. De certa forma, nós sabemos que a língua portuguesa não é uma língua muito fácil, até por conta da diferença com as línguas eslavas desses povos que para aqui migraram. Ainda hoje, nós, quando falamos com algum imigrante ou com alguém que não tem domínio da língua portuguesa, nós falamos de forma silábica para nos fazer compreender. E muitas vezes isso aconteceu também com a chegada desses povos. Aqueles que aqui estavam precisavam falar de maneira silábica, de maneira pausada, falando todas as vogais, todas as sílabas de maneira bem correta, bem explicada, para que esse imigrante pudesse compreender. Da mesma forma, o imigrante aprendia também dessa maneira silábica nas escolas ou então nos grupos onde eles aprenderam a língua portuguesa, e no momento que eles faziam essa comunicação, eles também se expressavam de maneira silábica. Nós sabemos que talvez o maior número de imigrantes foi aqueles vindos da Itália. E por conta disso, nós temos uma influência bastante forte do povo italiano na forma do curitibano falar. E nós vimos isso ainda hoje na forma do curitibano falar leite quente. Por que o leite quente e não o leite quente, como outras pessoas do Brasil falam? Sabemos que a língua, o vêneto e o trentino, ele fala bem explicado esse final do E, porque se trocar o E pelo I, o I já é uma desinência de plural. Então, há diferença se você fala uma palavra com E e se fala uma palavra com I. Coisa semelhante acontece com o A e o U átono em final de palavra. Não há o U átono em final de palavra do vêneto. Então, por conta disso, o italiano ele fala de forma bastante explicada o O. E isso nós vemos ainda hoje na forma do curitibano falar. Ele fala o E bem explicado no final de palavra e fala o O bastante explicado também no final das palavras. O vocabulário do curitibano é fruto também de várias palavras vindas das mais diversas origens. Nós temos palavras que vieram dos povos indígenas, nós temos palavras que vieram também das etnias africanas, palavras que vieram do alemão, como a famosa vina, que somente o curitibano fala, é uma palavra que veio realmente da língua alemã. E nós temos toda essa junção das mais variadas culturas que hoje realmente caracteriza a forma do curitibano falar. Então, a conclusão a que nós chegamos é que realmente a fala do curitibano hoje é fruto de toda essa influência. É algo diferente do restante do Brasil, porque aqui realmente houve uma imigração em massa dos mais variados povos, e nós vemos isso na peculiaridade da forma como o curitibano se expressa.